Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos nossos videocasts em homenagem ao Dia da Mulher com a campanha Você é Linda Vestida com a Sua Essência. Hoje a gente tem mais uma participação muito especial, que é a nossa colaboradora Karine, que atua conosco aqui no nosso e-commerce. Karine, seja muito bem-vinda ao nosso videocast. A gente fica muito feliz e muito grato por tu ter aceito o nosso convite, aceitar fazer parte desse momento e compartilhar com a gente histórias muito bonitas, muito inspiradoras e que faz a diferença na tua vida. E compartilhar isso sempre é um desafio, mas é muito importante também a gente ter esse momento de troca, tá bom? Tá bom. Então, queria primeiramente que tu pudesse se apresentar. Quem que é a Karine? Fala um pouquinho de ti para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor. Bom, meu nome então é Karine, como tu mesmo disse. Eu trabalho no e-commerce, sou do time de cadastro de produtos. Tenho atualmente 21 anos, tenho uma filha de 1 ano e 5 meses, o nome dela é Sara. Sou casada e gosto muito de trabalhar aqui com vocês. E também está sendo um grande prazer ter recebido esse convite e estar participando desse episódio do videocast, que acho que é um grande passo para a nossa empresa. E é isso, vamos lá. Legal. Sim, é um grande passo, né? Um grande desafio e ter juntamente com vocês, né, essa parceria e esse momento de troca é muito importante também. E com certeza, esse momento a gente está dando um passo muito importante e participações especiais fazem toda a diferença também nesse momento. Então, muito obrigada. Obrigada, eu. Karine, então assim, o nosso objetivo e o nosso nome da campanha é Você é Linda Vestida com a Sua Essência. Então a gente tem uma palavra-chave muito importante que é essência. E queríamos entender para a Karine o que é essência. Bom, para a Karine, essência são elementos característicos do nosso ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, são características mesmo que nos definem o que a gente é por dentro. Isso acho que é a principal definição de essência para a Karine. Perfeito. E quando tu traz assim, né, é o que a gente é por dentro, é o que a gente sabe ser, né? É, exatamente. E uma outra palavrinha-chave muito importante e que inspirou também todo esse nosso momento de campanha e está muito relacionado à mulher, ao Dia Internacional da Mulher, é a inspiração. Sim. Então, queria entender quem que é a inspiração, quem que é a mulher inspiradora que traz essa essência tão importante na vida da Karine. Bom, quando eu recebi esse questionário, né, então para participar dessa pesquisa, digamos assim, a Karine é uma pessoa muito na dúvida, tipo, realmente, qual que é a minha maior inspiração? Eu acho que tem várias pessoas, mulheres, pessoas da família, amigos, que fazem parte da Karine. Acho que é um conjunto de pessoas que nos moldam, né? A gente, uma vez eu estava lendo uma pesquisa que a nossa principal característica é que a gente é formado pelas 5 pessoas que a gente mais convive. Então, às vezes eu penso, poxa, mas quais são as 5 pessoas que eu mais convivo? Porque na nossa sala de e-commerce tem 12. Então, fora as pessoas que eu tenho em casa, meu marido, minha filha, as pessoas que eu vejo, né, meus pais. Então, é muito difícil responder uma pessoa só pra mim. Então, eu respondi que a pessoa que me inspira é a própria Karine. Porque a Karine, ela é formada de pessoas que né, me inspiram de alguma forma, que na verdade trazem exemplos, né, de algum exemplo seja bom, né, do que eu tenho que melhorar. Então, pensando nisso, a Karine respondeu que é a própria Karine que me inspira, né, esse conjunto de pessoas, de exemplos que me formam e que fazem com que eu me inspire. Perfeito.
E essa resposta, né, eu mesma que estou respondendo o nosso questionário, veio com um empoderamento, né, e a gente lendo e olhando também a foto que a nos encaminhou, depois a gente vai deixar a foto disponível também, o quanto apresenta uma força, né, o quanto tem um poder e um significado muito importante em tudo isso. Então, se a gente olhar o que é a essência, olhando o que é a essência da Karine e a tua inspiração, o que tu identifica que na tua essência são marcas importantes, que identifica quem que é a Karine? Sim. Eu acho que dentro da gente, a gente sabe o que a gente é, o que a gente tem de melhor, o que a gente precisa melhorar, né? Que são pontos que a gente sabe que a gente precisa dar maior atenção. Então, pensando dessa forma, que a gente sabe que a gente tem a melhorar, a gente também consegue traçar objetivos do que a gente pode fazer, né? Quais são os nossos sonhos, quais são as nossas metas. Então, a Karine é muito movida disso, de seguir em busca de melhoria, porque como eu tenho uma filha, ela para mim é o maior motivo de eu me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu preciso ser o maior exemplo para ela. Então eu preciso ser o maior exemplo de mulher, de esposa, de mãe, de trabalhadora, né? Então a Karine é movida por isso. Ela busca aprender, aprimorar todos os dias, crescer, evoluir, para se tornar um bom exemplo para a filha dela. E também, se a gente quer ser exemplo para outras pessoas, a gente precisa se inspirar no que a gente quer. E por isso que eu penso que, como eu tenho muitos sonhos, objetivos, metas, né, junto com meu marido, a gente busca isso. Essa parte dentro de mim, da minha essência, que me faz querer ter força e vontade por correr atrás dos objetivos. E acho que a gente precisa cada vez mais disso, né? Dessa força, essa vontade de todos os dias levantar, às vezes ficar naquela rotina, né? Vir trabalhar, chegar em casa, dar banho na filha, fazer a janta, arrumar toda a casa, daí deitar. Sim. Então, às vezes se torna cansativo, mas a Karine tem em mente que eu preciso fazer isso, preciso melhorar isso, para então conseguir alcançar as minhas metas, os meus objetivos. E também ser um exemplo para ela. Sim, sim. E essa inspiração e essa motivação que tu trouxe, elas estão muito relacionadas também. Sim. Quando a gente fala, eu me inspiro a ser alguma coisa, né? A melhorar alguma coisa, a permanecer com esse hábito, com essa rotina. Sim. E o quanto isso faz sentido. E é um processo contínuo, acho que nunca termina, que bom, né? Que bom. Nunca termina, mas é um processo que autoconhecimento, olhar para si, é um desafio também. Um desafio, é complicado, né? Às vezes a gente precisa reconhecer também o nosso próprio erro. Sim. Então, aprender a se conhecer, saber as formas de agir quando a gente faz algo errado, então é difícil por vezes, né? Então, ter essa motivação também de que sim, que eu preciso fazer isso porque tem que ser feito. Né? Eu acho que o que tem que ser feito também é um motivo de inspiração. Porque, né, vir trabalhar numa casa é o que tem que ser feito. E a gente não pode levar isso como algo maçante, e sim como algo que a gente precisa fazer, né? Eu penso que tem que ser algo que inspira, porque senão a gente leva a vida de um jeito muito diferente. Sim. Né? E essa questão, assim, né, tu trouxe que tem a rotina, que tem momentos que a gente precisa cumprir, momentos que de repente fica mais maçante ao longo do nosso dia, mas que precisamos cumprir muitas vezes, né? Arrumar a casa, por exemplo, lavar a louça, né? Então são coisas que estão na nossa rotina e que a gente precisa muitas vezes encontrar um sentido para isso. Isso. Se a gente, né, eu vou ter que fazer porque eu tenho que fazer, mas qual que é o sentido disso? Deixar a casa organizada para minha filha, né, ter um ambiente ok ali para conseguir brincar, eu conseguir estar estudando, estar me conhecendo cada vez melhor, que é um ponto importante para mim, que
faz sentido, é uma continuidade. Isso. Acho que a gente também está sempre em busca de evoluir e saber o que a gente procura, né? Sim. Então, como eu sou uma mulher muito nova ainda, né? Ainda estou buscando o meu rumo profissional aqui dentro, né? No sentido de que ainda estou conhecendo o que a Karine quer, né? Mas acho que é algo essencial. A gente precisa ter essa descoberta. E como tu tinha dito, né? Essa rotina, tudo se encaixa e a gente precisa achar um motivo para se inspirar nisso. Sim, sim. E essa inspiração, né? A gente falou palavras muito chaves aí. Inspiração, motivação, essência, rotina, o precisar, o querer, e as escolhas que a gente tem perante tudo isso também são pontos muito importantes e que fazem a Bruna, fazem a Karine, todos nós, né, sermos de um jeito, e o porquê. Tudo está baseado no porquê também. Né? A gente sai do papel de eu quero para eu escolho. Sim. A minha essência, tem coisas que vieram de pessoas que eu convivo, tu trouxe aí de uma pesquisa bem interessante também. Sim. E qual que é a minha escolha perante isso? Isso. Acho que esse é o ponto principal, né? Porque a gente tem pessoas que são exemplos, que a gente pode levar como bons exemplos e também como exemplos de que eu não quero ser desse jeito. Né? Então tem pessoas que a gente também precisa ter esse olhar e pensar, bom, dessa forma eu não quero agir com a minha filha, ou dessa forma eu preciso fazer diferente, talvez não seja legal assim. Então a gente também precisa, a gente é construído de tudo isso. Né? E pensando nisso, então, por todas essas pessoas que tem aí de exemplos, foi que eu respondi que, né, sou eu mesma, porque aí eu escolho o que eu preciso fazer, o que eu quero ser. E aí eu trouxe uma frase bem legal, já pensando nisso também, que é: seja a pessoa que quer ser e se inspire nisso, né? Que é o que tu também estava falando, que a gente faz escolhas do que a gente procura ser, e a gente pode se inspirar nisso, levar aí como motivo de inspiração. Que lindo, isso aí. E o quanto pessoas, né, vamos pegar essas 5 pessoas que tu falou antes, mulheres que estão nessa tua rotina também, tua mãe, pessoas que fizeram também fazem parte da tua vida, o quanto de uma forma direta ou indiretamente também vão formando essa essência da Karine para hoje essa inspiração ser tu. Olhar no espelho e olha, essa inspiração sou eu mesmo e tem um papel muito importante na minha vida, né? É isso mesmo. Perfeito. E hoje, olhando para a Karine e deixando um recado para essa mulher, que recado que tu deixaria para ti mesma? Ai, essa é difícil. Bom, sempre falar da gente é um pouco difícil, né? O recado acho que eu deixaria para a Karine é que ela pode e deve continuar crescendo, se aperfeiçoando em muitas coisas, né? Tanto no ramo profissional quanto pessoal, que a gente busca, né, crescer como pessoa, e deixaria esse recado para ela continuar fazendo isso, né, de buscar se conhecer, buscar crescer, para se tornar a garota que ela sempre sonhou quando era pequena. Acho que a gente sempre, a gente na verdade tem muitos sonhos quando a gente é pequeno, né? E a gente quer ser muitas coisas. Então acho que a gente precisa batalhar e lutar para se tornar pelo menos algumas coisas realidade, né? A gente não pode ficar só nos sonhos. Sim. A gente precisa concretizar eles. Sim. Então é esse recado que eu deixaria para ela continuar e concretizar as metas, os objetivos. Sim. E quando tu fala da tua filha, né, da Sara também, coisa mais linda, né, a gente vê as fotos aí nas redes também, o quanto daqui pra frente tu também se tornando a mulher que tu escolhe ser, que já vem construindo tudo isso, o quanto daqui a pouco, assim como já é,
a Sara vai ter em ti também, de repente, uma fonte dessa inspiração. Isso, esse é um grande objetivo, né? Sim. Que eu seja uma grande fonte de inspiração para ela e que seja uma fonte de inspiração boa. Sim, Né? Esse é o motivo principal. Sim, legal, é uma construção. Isso, né? é uma construção que a gente faz diariamente. E essas escolhas e tudo isso já está se encaminhando para isso. Pela tua fala e pela tua resposta aí na nossa pesquisa, a gente sente que já está se encaminhando para isso e já está construindo e sendo e se tornando a essência que a Karine quer, a essência que a Karine escolheu também. Eu até, quando fui convidada, então, para participar hoje, eu pensei, bom, o que eu vou falar de mim, né? É muito complicado. Sim. Então, eu fui procurar como externalizar isso, né? O que eu precisava falar, o que eu estava sentindo. E também achei outra frase bem interessante, que é: as nossas ações são afetadas pela visão que temos de nós mesmos. Então, se a gente tem uma visão de nós mesmos boas, teremos ações boas. Se a gente não tem uma visão boa da gente mesmo, a gente não vai ter ações boas também. Então, a gente precisa, às vezes, se olhar, aprender a se conhecer para construir coisas boas, para ter ações boas. E isso, real, faz sentido para minha vida. Acho que levo muito isso, que a gente precisa se olhar com um olhar muito positivo. E aprender a reconhecer os pontos negativos também para melhorar eles. Isso aí. Acho que esses pontos positivos, né, ou pontos que a gente quer continuar fazendo, fazem parte também daquilo que a gente quer explorar mais ou desenvolver mais. Tá ligadinho, assim, né? Sim. O que eu quero ser, como que eu vou fazer isso, e essa boa visão que a gente tem da gente reflete. A gente sente isso em outras pessoas também, quando a gente olha na nossa linha do tempo, muitas ações e muitas coisas que a gente vai construindo, a nossa essência é formada também por essa visão, por esse óculos, digamos assim, que a gente está olhando. Qual que é o filtro? O que a gente quer enxergar? O que a gente está tanto colocando para nós quanto para os outros também? Exato. Nosso papel frente a tudo isso. Perfeito. Karine, muito obrigada por tu ter aceito o nosso convite, por compartilhar coisas tão bonitas, tão significantes e com uma essência tão importante nessa campanha, com esse objetivo de falar um pouquinho das mulheres que inspiram as nossas mulheres. Então, é muito bom te ter na nossa equipe, é muito bom ter essa fonte de inspiração aí também, né, em todos os momentos. E muito obrigada mais uma vez pela tua presença, tá bom? Obrigada eu pelo convite. Pessoal, continue acompanhando as nossas redes sociais. Vamos ter mais episódios da nossa campanha Você é Linda Vestida com a Sua Essência. Até mais. Tchau, tchau.